Olá, caríssimos alunos, está tudo bem convosco? Respondam aí nos comentários, nos grupos. Hoje vamos abordar mais um assunto de economia com o tema as políticas econômicas e a cultura de uma sociedade. Ok, vamos falar sobre cultura e política econômica. Numa das aulas passadas, nós falamos sobre política econômica, ok? Falamos sobre isso, política econômica. Mas hoje vamos falar da relação entre política econômica e cultura. Ok. Só para relembrar, vamos falar aqui das políticas econômicas que nós estudamos, não é? Falamos de política monetária, é a primeira política econômica que nós vimos. Falamos da política cambial e também falamos da política fiscal, ok? Agora vamos ver como é que estas políticas se relacionam com a cultura de uma certa sociedade. Mas antes vamos analisar essa imagem que vocês vejam aqui. Vou ampliar um pouquinho mais. Só para vocês verem. Ok. Normalmente quem cria as políticas econômicas é o governo, não é? Está aqui o governo. E basicamente as famílias que estão aqui simplesmente seguem, né, as políticas econômicas que o Estado ou o governo implementa. Também as empresas, né, vão assim seguir o que as políticas econômicas dizem. Depois, nós temos aqui também o mercado financeiro. O mercado financeiro, basicamente, são os bancos, né? Banco Central e os bancos comerciais. Então, estas entidades simplesmente vão seguir aquilo que o governo diz sobre as políticas econômicas, né? O governo tem a responsabilidade de traçar as políticas econômicas de um país e depois implementá-las e fazer com que essas políticas econômicas se cumpram, ok? Muito bem. Então, existem estas relações. Por exemplo, as famílias pagam imposto ao Estado, ao governo. Mas, o que o governo oferece às famílias? O governo pode oferecer, por exemplo, a segurança, a saúde, a educação, ok? Em troca do imposto, ok? E as famílias também têm uma responsabilidade muito grande na economia, que é o consumo. Este consumo depende muito dos serviços, né? E dos serviços que as empresas oferecem e que o mercado de bens e serviços também oferecem a eles. Ok, sendo assim, vamos ver também o que é isso, política econômica. No fundo, política econômica é um conjunto de ações que o Estado vai implementar a fim de garantir a estabilidade econômica de um país, ok? Então, o Estado vai criar medidas, vai criar políticas, vai criar ações ou vai criar leis que vão permitir com que a economia desse país funcione corretamente, ok? Depois, também é importante dizer aqui, reforçar, que existem aquelas políticas econômicas principais, que são essas três, ok? As monetárias, as cambiais e as fiscais. Mas também nós temos a política de rendimento, vou adicionar aqui, que é a quarta, que é a política de rendimento, ok? Ou também chamada de política salarial. Política salarial é a mesma coisa. Política salarial. Ok. Então, agora vamos falar um pouquinho de cultura. O que é isso, cultura? Cultura, basicamente, é um conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo ou povo,
né? E normalmente estas culturas são passadas de gerações para gerações, ok? Agora, vamos ver as relações que nós temos entre estas políticas e a cultura de um povo. Primeiro, é bom que vocês percebam que o governo, antes de aplicar uma política econômica, deve também levar em consideração a cultura deste povo, ok? Deve levar isto em consideração. O governo não pode sair simplesmente de um dia para o outro e dizer hoje vamos aplicar essa política econômica, né? Não funciona. Quando se faz assim, normalmente não funcionam essas políticas econômicas, ok? Então deve-se estudar qual é o comportamento deste povo, deve-se ver como é que este comportamento também afeta, pode ser positiva ou negativamente a economia. Então, em função disso, né, pode-se criar políticas que garantam o equilíbrio entre a economia e a cultura, para que não haja choque. Então, o Estado deve conhecer, o governo deve conhecer bem a sociedade que estiver a governar e deve também aplicar as políticas levando em consideração a cultura deste povo. Vamos exemplificar aqui algo que é a política cambial. Vamos falar ainda da política cambial e como é que ela funciona ou se relaciona ou a relação direta com a cultura. Política cambial basicamente é a política que garante a taxa de câmbio de um país, ok? Taxa de câmbio, nós vimos que taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira. Para vocês compreenderem, vou dar um exemplo. Vamos supor que os angolanos têm o hábito, têm o costume, gostam de utilizar aparelhos telemóveis, né? Ou aparelhos eletrônicos como um todo, vindo dos Estados Unidos, né? Aparelhos telemóveis, televisores, tablets e por aí fora, mas de outro país, nesse caso os Estados Unidos, gostam de utilizar, porque talvez acham que tem boa qualidade. Mas, se eles já estão acostumados com isto e o governo implementar uma política cambial que afeta negativamente o consumo desses bens, pode haver um choque. Como? Vamos supor que o governo valoriza muito o dólar em relação ao kwanza. Normalmente, quando isso acontece, os bens vindo destes países que utilizam dólares acabam sendo muito caros. Se eles passarem a ser muito caros, claro que os consumidores, que os angolanos vão deixar de consumir estes bens. Logo, entraríamos num choque entre o consumo destes bens ou o hábito de consumo destes bens e as políticas econômicas, ok? Então, o Estado deve levar isto em consideração, né? Não pode valorizar muito esta moeda, porque pode penalizar aqueles ou a população que gosta muito de consumir os bens vindos destes países ou deste país e acaba por ter um choque, ok? O mesmo também se dá quando se fala de política monetária. A política monetária é uma das políticas mais difíceis de se gerir, ok? Porque ela é que garante o equilíbrio de oferta da moeda, né? É que garante o equilíbrio entre a procura e a oferta da moeda. E não é fácil você achar o ponto de equilíbrio entre demanda e oferta de moeda. Mas o governo pode ter uma aproximação. E isso varia muito, existem várias variáveis que influenciam este equilíbrio. Agora, vamos supor que nós estamos numa sociedade que gosta de consumir pouco, né? Tem uma cultura de consumir pouco, um determinado, ou de ir atrás
da moeda de uma forma muito reduzida. Se isto acontece, se a procura de moeda neste país é muito reduzida, então o que o Estado deve fazer? Deve procurar ter uma oferta monetária em função deste comportamento, ok? Porque senão, como nós já vimos, a oferta excessiva de moeda pode causar inflação. Inflação pode causar outros problemas sociais. Então, mais uma vez, nós vimos também que a política monetária deve sim estar em consonância com a cultura de uma sociedade, ok? O mesmo se dá com a política de rendimento ou a política salarial. Normalmente a política salarial é muito, mas muito importante quando se fala de cultura, ok? Em países que a mão de obra é muito barata, normalmente os salários são mesmo muito baixos, ok? São muito baixos. E os países que têm uma mão de obra mais qualificada, os salários acabam por ser muito mais altos, ok? Nestes países, que é o segundo que eu falei, se o governo decidir aplicar uma política salarial que permite baixar tanto os salários dos trabalhadores, isso também pode causar algum problema social, ok? Porque é hábito, é costume esta sociedade ter salários ou terem salários altos. Por quê? Porque oferecem também uma mão de obra muito bem qualificada. Então, pessoal, nosso tempo está a passar dos limites. Vamos ficar por aqui. Mas de relembrar que nós falamos aqui basicamente das políticas econômicas, que são as políticas monetárias, políticas cambiais, políticas fiscais e políticas de rendimento. E vimos como é que essas políticas devem ter harmonia com a cultura ou com hábitos de uma sociedade. Ou seja, o governo, ao implementar uma política, deve levar em consideração os hábitos e costumes dessa mesma sociedade. Por quê? Porque pode causar problemas e mais problemas e mais problemas na economia, ok? Ou na sociedade. Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.